Fala galera, eu sou Ian Lugão e esse é o canal Entra Numa. Entra Numa é nosso canal de MMA e hoje eu vou falar sobre o futuro do Demian Maia no UFC. Para quem não sabe, Demian Maia enfrentou o Carlos Condit pelo UFC On Fox 21, que aconteceu no dia 27 de agosto em Vancouver, no Canadá. Ele venceu o Carlos Condit numa luta que durou 1 minuto e 58 segundos. Ele levou apenas um golpe do Carlos Condit. Foi uma aula de defesa pessoal, foi uma aula de jiu-jitsu. O Demian Maia conseguiu entrar com um single leg, botar para baixo, partir para as costas e finalizar com um mata-leão indefensável. Logo depois da luta, na entrevista ainda no octógono, o Demian Maia disse que quer lutar pelo cinturão. Ele pediu a luta do cinturão e disse que vai esperar por essa luta. Depois disso, no backstage, ele deu uma entrevista ao canal do UFC no YouTube. O link dessa entrevista está aqui na descrição do vídeo, falando que sabe que o Stephen Thompson está na frente dele na fila e que vai aguardar o confronto de Stephen Thompson contra o Tyron Woodley e pegar o vencedor dessa luta. Porém, essa luta pode não acontecer. Recentemente, o Georges St-Pierre anunciou que voltaria a lutar pelo UFC pelo preço certo. Ele sugeriu um preço, o UFC sugeriu outro preço. Então, se eles chegarem num comum acordo no preço ideal para que o Georges St-Pierre volte a lutar, ele pode encarar o Tyron Woodley pelo cinturão dos meio-médios. Isso depois do Georges St-Pierre ter enfrentado o Capitão América. Após 19 anos de proibição, o UFC vai ser realizado no Madison Square Garden, em Nova York. Foi uma novela, o único estado que o UFC ainda não tinha permissão para realizar os seus eventos era em Nova York. E agora, com a autorização, o homem da capa preta, Dana White, pretende fazer um card histórico. Pode ser que o Georges St-Pierre seja convocado para esse card. Eu não acredito que o Georges St-Pierre voltaria ao UFC para fazer uma lutinha meia bomba. Eu acredito que o Georges St-Pierre vai negociar a luta pelo cinturão. Ele tem capacidade para isso. E não tenho dúvidas de que Georges St-Pierre e Tyron Woodley seria uma luta sensacional. Mas como a gente está falando do Demian Maia e o título do vídeo é esse, eu quero enfatizar aqui a qualidade do Demian Maia. O Demian Maia é um atleta, ganhou o direito de disputar o cinturão porque é dedicado, é um artista marcial, é um cara respeitoso em todos os momentos e em todos os combates. Ele foi respeitoso com os seus oponentes. O Demian Maia tem lutado de uma maneira excelente e tem mostrado uma nova técnica de jiu-jitsu que se aplica ao MMA. É basicamente uma técnica de defesa pessoal. Ele praticamente não toma golpe. Enfim, esse é o novo estilo de jiu-jitsu para o MMA. Assim como foi o Karatê Martida, assim como o Randy Couture aplicava o seu jogo de botar no chão, meia guarda e ground and pound. Hoje nós temos o estilo Demian Maia de lutar. E esse estilo é um estilo que pode ser explorado por outros atletas. O Charles do Bronx perdeu para o Anthony Pettis nesse mesmo evento, e talvez se ele tivesse feito mais aulas com o Demian Maia, ele teria conseguido vencer essa luta. Ele perdeu grandes posições, mas o Demian Maia tem aplicado seu jogo de forma avassaladora e indiscutível. O mais importante nisso é que o jogo do Demian Maia é difícil de ser quebrado, porque não temos atletas à altura no jiu-jitsu para encarar ele nessa categoria. Porém, mais uma novidade. Nick Diaz está voltando de proibição. Ele sofreu uma proibição por doping na luta que ele teve com o Anderson Silva. E essa luta pode acontecer. Pode ser que o UFC coloque Nick Diaz e Demian Maia, porque o Tyron Woodley lá atrás já tinha pedido uma fight money. Quando ele venceu o cinturão, ele queria fazer uma luta por dinheiro. Fight money é luta por dinheiro. E ele queria fazer essa luta. Até então era o Nick Diaz, o cara que ele tinha pedido. Pode ser que seja o Georges St-Pierre. O UFC não colocaria o Georges St-Pierre e o Nick Diaz, na minha opinião, porque são dois que vendem muitas lutas e o UFC não queimaria esses dois. É melhor para o UFC vender muito com Georges St-Pierre e Tyron Woodley e vender muito com Nick Diaz e Demian Maia do que vender muito uma luta só Georges St-Pierre e Nick Diaz. Então pode ser que essa luta aconteça, Demian Maia e Nick Diaz. O Nick Diaz é o único atleta, para mim, nessa categoria que tem um jiu-jitsu com um nível superior.
né? E o Demian Maia tem um outro nível de jiu-jitsu, reparem a disparidade dos níveis, porém, o Nick Diaz é o cara que tem um jiu-jitsu mais elevado dentro dessa categoria, ele faz um jogo de guarda excelente, e pode ser que ele consiga essa luta se ele fizer o trash talk certo, se ele ficar na mídia dizendo que pode quebrar a sequência de vitórias do Demian Maia, que o jiu-jitsu dele é melhor do que o do Demian Maia. Lembrando que o Nick Diaz tem um jiu-jitsu Gracie, não é qualquer jiu-jitsu, ele não tá de bobeira, ele não é um cara inexperiente na luta de solo, e pode ser sim que ele consiga essa luta. E eu acho que pro Demian Maia é importante fazer essa luta, porque ele vai ficar muito tempo inativo. Olha só, se o Tyron Woodley encara George St. Pierre e se Stephen Thompson está na frente do Demian Maia na fila, quanto tempo o Demian Maia vai esperar por essa luta pelo cinturão? Eu acredito sim que o Demian Maia ganhou o direito de cruzar os braços, sentar no sofá e falar: só saio daqui para lutar pelo cinturão. Porém, não acredito que ele vá fazer isso. Ele não vai ficar quase um ano e meio inativo. Eu acho que ele pode até dezembro aí fazer essa lutinha com o Nick Diaz e em meados de 2017 talvez lutar pelo cinturão, independente das mãos de quem esteja esse cinturão. E não tem como correr muito. Eu não acredito que tenha adversário para o Demian Maia nessa categoria. Não se ele conseguir aplicar esse jogo. É claro que o MMA é uma caixinha de surpresas. Pode ser que alguém consiga quebrar esse jogo. Não vejo isso ainda, mas pode ser que alguém treine para isso. Por enquanto, o Demian Maia ainda é absoluto na sua nova arte marcial, né, que é o Maia Jiu-Jitsu. E sinceramente eu não vejo assim nenhum oponente, eu não vejo nenhuma luta para o Demian Maia a não ser a do título, mas não concordo que ele deva ficar tanto tempo parado. Acho que ele pode sim encher os bolsos de dinheiro, fazer uma luta com o Nick Diaz que venda muito pay-per-view, de preferência no Brasil, que a galera gritando vai morrer e aquele negócio enlouquecedor. Vai ser uma luta sensacional. Royce Gracie é o nome do jiu-jitsu no UFC. Porém, o Demian Maia agora é o nome do jiu-jitsu no MMA como um todo, né? E, como ele mesmo disse na entrevista, ele representa uma nação, ele representa praticantes de jiu-jitsu não só do Brasil, mas aquele cara que treina lá na Austrália, aquele cara que compete no Oriente Médio, aquele cara que sai do trabalho e faz uma aula de jiu-jitsu na Europa, enfim, ele representa a nação do jiu-jitsu hoje. Eu acho que ele deveria lutar pelo cinturão, mas acredito que ele vai fazer uma luta antes. Bom, pessoal, essas são as duas possibilidades que eu vejo para o Demian Maia no UFC. A primeira é esperar pelo cinturão e a segunda é fazer essa fight money. Consequência disso, ele vai ganhar o direito de lutar pelo cinturão. Ele já tem direito de lutar pelo cinturão, mas não dá para ficar esperando muito tempo. O UFC pode escolher tanto o Nick Diaz quanto o George St. Pierre para lutar contra o Demian Maia. Eu acho que é pior para o George St. Pierre encarar o Demian Maia, porque como o jogo do George St. Pierre é aquela pelinhagem de levar pro chão, ficar amassando bife, dando uns tapinhas no bumbum, não vai dar certo, porque se ele for pro chão com o Demian Maia, ele vai ser finalizado. Em pé, ele vai tentar usar o seu karatê, que é uma das suas armas também, mas o Demian Maia vai usar aquela estratégia de defesa pessoal, ele vai esperar o George St. Pierre errar um golpe para levar a luta para o chão. Então, para o George St. Pierre é menos vantajoso, para o Nick Diaz é mais vantajoso. Pode ser também que o UFC programe uma luta entre Stephen Thompson e Demian Maia para ver quem vai disputar o cinturão de verdade, já que, na minha concepção, vai ser Tyron Woodley e George St. Pierre. Pode ser que essa luta aconteça já no UFC Nova York. Então, assim, o Demian Maia, de todo caso, eu acredito que ele vai fazer uma luta antes da luta pelo cinturão. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei. Marque seus amigos no Facebook que gostam de UFC, que gostam do Demian Maia, que pratica jiu-jitsu. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe nossos vídeos. E é isso aí, a minha opinião é essa. Se você não gostou, entra numa.